seja bem-vindo ao programa Café com Prosa e Poesia. Hoje, dia de comemorar aí com professores. Do meu lado direito, Dani Anderson, professor de História e músico. Do meu lado esquerdo, Marisa Schmidt, professora aposentada. Então, gente, hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. Provavelmente vamos falar bastante da área da educação, né? E o nosso querido Paulo Leminski é o poeta homenageado do dia. Ele que foi também professor de História de curso de pré-vestibular. Seja bem-vindo, Dani Anderson. Seja bem-vinda, Marisa. Vou começar também servindo o nosso café, afinal é um bate-papo com café, falando do nosso novo parceiro, o Ponto da Cultura, que é uma cafeteria e livraria do Riviera Shopping. Então, eles ofereceram pra gente um café arábico maravilhoso, que eu vou servir para os nossos convidados. Ansioso pro café. Com açúcar? Por favor. Com açúcar, Marisa? Pode ser. Dani, pode comentar então a sua experiência aí que você tem na educação como professor e de que forma que a poesia entrou na sua vida? Bom, chamo Dani Anderson, fiz faculdade de História, minha intenção não era a docência. Minha intenção era fazer, eu já era funcionário público, então minha intenção era fazer concurso para nível superior e fazendo estágio, eu me deparei já na sala de aula e aqui estou já há 10 anos aí na docência, trabalhando na Prefeitura de Santos, passei pelo Estado também e leciono História. E o Paulo Leminski, a gente estava conversando um pouco sobre ele antes de começar o programa. O que você acredita que a poesia dele tenha contribuído assim, pro que a gente vê no cenário hoje? Ele que, gente, Paulo Leminski faria 77 anos nesse mês de agosto. Ele que foi embora aí com 44 anos, muito jovem, que lutou karatê, como você disse, era um apaixonado pela arte oriental. Então a poesia dele era muito ligada ao haikai, que são aquelas escritas com estrofes curtas, né, que falam de natureza e tudo mais. Queria saber um pouquinho também da Marisa, como que a história dela foi com a educação e de que forma que a literatura e a poesia entrou na sua vida. Vamos deixar primeiro o Dani falar. Tá bom, fique à vontade. Sou músico. Tive contato com a música ainda adolescente, num projeto que tinha aqui na Bertioga. E a música me aproximou com as artes, principalmente com a literatura, depois a filosofia e por fim a poesia. Especificamente falando sobre o Leminski, ele é um poeta marginal. E eu, sempre ligado ao rock and roll, foi um chamariz. Então li bastante Leminski. O período da minha adolescência, década de 90 também propiciou isso, as bandas que eu ouvia. Então acabei fazendo um som marginal inspirado também nessa poesia e na literatura marginal. Agradecido. Muito legal. O Dani Anderson, que é fã incondicional do Augusto dos Anjos, que também é um poeta super com características assim bem marcantes, né? Isso. E Marisa, fala pra gente um pouquinho da sua história aí, comenta aí com os espectadores que estão te assistindo para eles te conhecerem um pouco. Eu vou começar do começo, né? Eu descobri a poesia muito menina e descobri de uma forma assim interessante. Eu fui alfabetizada, né? E eu estava na 2ª série quando a professora colocou um quadrinho na lousa e pediu que a gente descrevesse a cena. Era uma cena de praia, onde tinha crianças, bola, baldinho e um sol maravilhoso. E eu fui escrevendo sobre aquilo. E quando ela veio ao meu lado para corrigir, ela falou: tá muito bom, você escreveu bem bonito e tal, mas vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente pode mudar alguma coisa de uma forma mais bonita. Por exemplo, ao invés de você falar do sol, você pode falar o astro-rei. E aquilo me deslumbrou. Olha, que interessante. Eu fiquei maravilhada. Descobri
que as coisas não tem só o nome Nome. que a gente está acostumada a dar. Verdade. E assim eu descobri a poesia. Eu escrevo desde menina, mas nunca me dediquei muito, né? Trabalhei, casei, tive filhos e na verdade assim eu comecei a escrever mais intensamente, escrever diariamente de 15 anos para cá, através da rede mesmo. Da né? rede, das redes sociais. Isso. Falar mais um pouquinho do Paulo Leminski. Então, ele inventou um jeito próprio de escrever, né? Ele tinha, como eu disse, bastante influência do haikai. E ele abusava muito de gírias e palavrões, tá? Em 1963, aos 29 anos, ele participou da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. O Leminski também escreveu letras de músicas em parceria com Caetano Veloso, Itamar Assunção e o grupo A Cor do Som. Um livro dele de 1995, chamado Metamorfose, um livro de poesia, ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia. Então, apesar de ter falecido jovem, né, ido embora muito jovem, ele deixou um legado enorme aí para todas as pessoas que gostam de poesia, de literatura, de arte. Então, nossa homenagem de hoje vai para o Paulo Leminski. Antes de terminar o bloco, eu vou ler uma poesia dele, tá? E, Dani, me conta o que você trouxe pra gente hoje. Bom, hoje eu trouxe para vocês, apresentar para vocês, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. É um poeta brasileiro, hoje conhecido. No período em que ele era vivo, não muito, porque a poesia dele teve um certo destaque após as guerras, mudou o pensamento humano, que é uma poesia bem forte, impactante. E professor também, como a gente foi professor. Estamos recebendo uma outra professora, Leminski. Professor, então, acho que e Augusto dos Anjos, professor. Nada mais adequado. Professor também. Tá certo. Marisa, o que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe uma poeta que foi bem famosa na sua época, né? Embora ela fosse da poesia marginal também. Que é a Ana Cristina César, ou Ana C., como ela se tornou conhecida. Também professora. Olha, gente, que legal! Também Nossa. professora, crítica literária, formada em letras, né? E que escreveu muito na década de 70. Morreu muito jovem também, ela morreu aos 31 anos. Nossa. Mas deixou um legado amplo de livros editados e uma poesia essencialmente feminina. Eu gosto muito da forma com que a Ana C. escreve. Você tinha comentado que aos 31 anos ela já tinha lançado 8 livros. Eu não sei se são 7 ou 8 livros. Isso fora, assim, sessões em jornais marginais. Depois ela foi roteirista na Globo. Olha. Ela escreveu na Folha. Ou seja, começou muito jovem, né? Ela começou a escrever poesia aos 5 anos de idade. Nossa, que legal. É igual eu, quando tinha 7 anos, eu queria ser autora. E aí eu fazia os livrinhos no papel, grampeava e escrevia na capa. Mariana Calil, autora, punha com L. Tinha 7 aninhos de idade. Até aproveitando o ensejo, vou comentar que daqui a 2 meses eu vou lançar o meu livro de poesias. Que legal. Pela editora Patuá. Serão 16 poesias ilustradas. E espero que vocês gostem do resultado final. Quando for o teu lançamento, eu aviso aqui no programa. O nome do livro é Onde Nascem as Perguntas. E eu espero que todos gostem e apreciem as minhas poesias. Vou declamar uma poesia minha também no segundo bloco. Mas agora eu vou declamar uma poesia do nosso Paulo Leminski, que é o artista homenageado aí do dia. Se chama Bem no Fundo. No fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo. Extinto por lei, o remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá para trás,
não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear. O problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Lindo, né? Lindo. E ele tinha uma forma de escrever assim, muito cuidadosa, né? Economizando palavras. Ele conseguia ser sucinto e ao mesmo tempo passar uma profundidade, uma quantidade de informação, né? Muito legal. Porque poesia é isso mesmo. Eu acho que a poesia, quando ela é muito prolixa e quando ela é muito fechada, hermética, ela perde a essência da poesia, né? O poeta, eu penso assim, o poeta ele tem coisas a dizer e por isso ele diz. Se você não tem uma mensagem para passar, não faz sentido. Não faz sentido você escrever sobre algo, exatamente, né? Porque você tem aquela informação, aquilo que você quer dizer. E o poeta, ele busca beleza nas palavras para poder se expressar de uma forma gostosa, né? Rítmica. O que você acha disso, Nando? Bom, exatamente falando sobre o Leminski, interessante é isso, ele saía do padrão. Isso que me atraiu na obra dele, não só da poesia, como na literatura. Quando ele lança o Catatal, na década de 70, Sim. Aquele cenário improvável, né? Você coloca o personagem dele, René Descartes, um francês, um escritor, vindo no Brasil holandês, né? Na época lá em Pernambuco, Nassau, com um modo de vida, fumando maconha, saía da curva. Eu falei, não, isso aí é bem interessante na obra dele, a questão da escrita mesmo, a questão que você falou das gírias, dos palavrões, uma coisa que na época não era usual, foi marcante, foi inclusive um pouco condenado até, Sim. Enfim. Sim, verdade. Produtor, temos quanto tempo? 4 minutos? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o bloco com a minha poesia e aí no bloco que vem a gente vai ouvir então os poetas trazidos aí pelos nossos convidados. A poesia de hoje minha se chama Linha da Vida. Já me falaram que a vida é fácil, é leve, folha ao vento. Então, por que eu, saco de cimento, me arrasto passo a passo lento, me reinvento com a água, subo parede sólida e me finco no chão? Não seria melhor fazer da pedra pó, ganhar a vida só, partir do nada e voltar para lugar nenhum? Estar no universo imerso, apenas mais um? A questão é que eu me apego, gosto da terra molhada no meu dedão, amarro todo mundo no mesmo chão, porque na palma da minha mão tem a trajetória de vida escondida de tudo o que eu amo. Então essa poesia também estará no livro e a gente encerra agora esse primeiro bloco então e até depois dos comerciais, mais um agradecimento especial à Cafeteria e Livraria Ponto da Cultura por nos oferecer este café maravilhoso e espero que os espectadores possam visitá-los aí, é um espaço incrível com muitos livros, um café maravilhoso que fica no Riviera Shopping, no bairro da Riviera de Bertioga. Um beijo, vejo vocês daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Café com Prosa e Poesia. Hoje aqui do meu lado direito, Dani Anderson, professor de História e músico, e Marisa Schmidt, do meu lado esquerdo, professora aposentada aí, tem uma vasta experiência, já foi diretora, já foi coordenadora. Então a gente está aqui no mundo da educação. Coincidentemente, o Paulo Leminski, que foi o poeta homenageado, também professor. Augusto dos Anjos, que é o poeta que o Dani trouxe, também professor. E a poetisa que você trouxe? A Ana. Ana, também professora. Então a gente vai conversar bastante sobre educação e de que forma que a poesia e a literatura integram, se mesclam com a educação, né? Dani, vamos começar por você. O que você trouxe aí do Augusto dos Anjos? O que você pode falar da poesia dele pra gente e declamar também uma poesia dele? Bom, o paraibano Augusto dos Anjos, homem simples, né, nascido no sertão, teve contato com a educação, se formou em Direito na Paraíba, depois ocupou a Academia Paraibana de Letras, se formou em Direito, só que acabou não sendo tão bem sucedido, ele veio para o Rio de Janeiro, Sim. onde começou a sua vida na docência. Passou por diversas escolas, morreu novo de pneumonia com 30 anos. Meu Deus, todos jovens, né? E passou por várias instituições no Rio de Janeiro. A casa dele, onde ele veio a falecer, hoje é um museu, né, em memória à obra dele. Escreveu pouco por causa da idade. Não teve muita oportunidade de escrever bastante. A poesia dele, no momento da vida dele, ele era bem parnasiana. E ele, evidentemente, foi influenciado por essa poesia. Uhum. Apesar de não a fazê-la. Sim. E não foi bem sucedido com a poesia. A poesia dele foi bem marginalizada. Foi criticada, né? Durante a morte dele, foi levado ao Olavo Bilac, com o conhecimento, né? O Olavo Bilac falou, não perdemos grande coisa. Olha. Ocorre que... Depois, isso em que ano? Ele morreu em 1914. Tá, 1914. Depois disso, nós tivemos uma revolução, né, proletária, a Revolução Russa, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e o pensamento filosófico do mundo mudou. E deu-se olhos essa poesia dele, que hoje é reverenciada. Ele era à frente, então. Exatamente. Né? O cara... há quem diga que a poesia dele é uma poesia pré-modernista, que é um movimento no século XXII, justamente pós-guerra, né? Que ia justamente contra aqueles padrões já estabelecidos, rígidos, não só na poesia, como na literatura e toda a arte. Eu trouxe aqui um livro, um compilado de toda a obra dele. Deixa eu ver. Todos os sonetos. Pocket, da linha Pocket, né? O livro mais conhecido dele chama-se Eu, e eu vou declamar uma poesia desse período, dessa obra dele. Ok. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, que sofro desde a epigênese da infância influenciado os signos dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas que a carne podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e a lhe deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Ele falava muito sobre putrefação humana, né? O corpo humano. Morte, a decomposição. E sou músico, toco numa orquestra geek, e numa banda de death metal chamada Neófitos. E essa questão da morte está muito próximo ali death metal, né? E influencia. Eu sou um dos letristas da banda, eu e o vocalista Alex Pinho, então, e a poesia dele influencia bastante. Inclusive, quem sabe a ideia de no futuro breve fazer uma homenagem a ele, usar uma letra dele. Por isso que você se identificou tanto com ele, né? E professor também, né? E professor, que legal. Mandar um beijo aí para todos os professores que estão assistindo a gente. Olha, professores, muito obrigado. Força. Exatamente. Marisa, conta pra gente. Então, a Ana Cristina César é uma moça que nasceu no Rio de Janeiro, de uma família classe média, uma menina que teve oportunidade de estudar e que desde muito cedo escreveu, né? Com 5 anos ela já escrevia.
E muito cedo também ela começou a fazer parte de grupos chamados marginais. Por que marginais? Porque era a turma do mimeógrafo, né? Edição de livros era uma coisa bastante restrita. 1970. 70, né? Começo da década de 1970 e tal. Ela morreu em 85. E ela se tornou praticamente a mulher que mais se destacou nesse tipo de trabalho. E ela tinha uma visão bastante peculiar da mulher, né? Ela fala dos problemas da mulher conforme ela vivia. Bastante insegura, eu acho, até uma situação da época. Há quem diga que ela era bissexual e que ela teve alguns casos mal resolvidos, mas isso a gente lê em alguns lugares, mas não há muita comprovação. Mas você acha que são problemas que hoje são os mesmos? São os mesmos problemas que São os mesmos. Eu costumo fazer uma pequena analogia, né? Você pega a Cora Coralina, que eu já amo. Foi uma das poetas trazidas aqui. Amo de paixão. Professora Deise. Beijo, professora Deise. Com certeza ela está assistindo a gente. Foi minha professora. E a Cora Coralina, ela falava da vivência dela, né? Ela começou a escrever também muito cedo, mas ela só foi editar um livro com 70 e tantos anos. Mas ela falava daquela realidade de uma mulher doceira, vivendo numa cidade pequena, cerceada, né? A liberdade cerceada, né? Muito patriarcal. Sim. E tal. Completamente diferente da Ana, que era uma moça livre, uma carioca, né? Mas cheia de grilos. Eu trouxe uma poesia dela. Por favor. Que eu gosto muito. O título é Casablanca. Quem lembra, Casablanca é um filme, né? Te acalma, minha loucura. Veste galocha nos teus cílios tontos e habitados. Este som de serra de afiar as facas não chegará nem perto do teu canteiro de taquicardias. Estas molas a gemer no quarto ao lado, Roberto Carlos a gemer nas curvas da Bahia, o cheiro inebriante dos cabelos na fila em frente ao cinema. As chaminés espumam para os meus olhos. As hélices do adeus despertam para os meus olhos. Os tamancos e os sinos me acordam depressa na madrugada, feita de binóculos de gávea. E chuveirinhos de bidê que escuto rígida nos lençóis de pano. Olha, ela mostrou pra gente um cenário ali do Rio de Janeiro, daquele período, né, em que ela vivia. E eu acho que é bem interessante a gente perceber essas características, porque o poeta, ele expressa aquele mundo. Sim, a sua época. Então, quando a gente lê uma poesia, a gente não está lendo só aquelas palavras, a gente está fazendo um desenho de toda uma época, de todo um momento. Então, por exemplo, ela fala do momento da mulher, né? Sim. Em que ela viveu na década de 70, a repressão e tudo mais que ela passou. Ela foi uma poeta que escreveu em plena época do regime militar. Regime militar, exatamente. E já o Augusto dos Anjos, que é um outro período, começo do século passado, né? Exato. Também com todos os problemas onde ele não poderia usar palavrões, onde ele não poderia usar gírias, que era incomum isso. E ele abusou disso, tanto que foi colocado à margem, né? O poeta. Fazia um naturalismo que o pessoal chocou, né, a sociedade na época. Não tinham coisas que tinham certos tabus, não podiam ser ditos, né? E ele falar da morte do corpo humano e a composição, no início do século, é um choque, inclusive, para a sociedade de hoje. Tem gente que lê Augusto dos Anjos e fica impactado até hoje. Imagina isso há 100 anos atrás. Eu fico quando eu leio Augusto dos Anjos da aflição. Na verdade, é assim, né? A poesia, ela foi vista sempre como algo para exaltar o amor,
né? A poesia é muito ligada, né, no imaginário, ela é muito ligada ao amor. Vinícius de Moraes, que foi o nosso homenageado do último programa, ele falava muito disso, né? E até mesmo na obra do Vinícius, há momentos em que o amor não se faz presente. Se faz presente, por exemplo, operário em construção, Sim. Uma realidade social. Verdade. Então, o poeta é isso, ele escreve sobre aquilo que ele vê, vive e acredita. Exatamente, Marisa. Eu já tinha comentado sobre essa questão do amor, da gente, quando alguém pergunta, você gosta de escrever poesia, você poetisa? Então você é romântica. Não sei por que esse curto período do romantismo, existia um período, né, que era o romantismo dos poetas, que inclusive morriam muito jovens. Sim. E escreviam sobre amor e tal. Mas assim, existe uma escola literária enorme, Sim. com diversas outras características. Estigmatismo existe realmente, mas isso é para o povo mais leigo. Quem acaba entrando na poesia, começa a ter um contato, cria um senso crítico mais apurado e começa a produzir coisas diferentes. É que precisa ser descoberto, né? A coisa evolui conforme ela é descoberta. Exatamente. Uma coisa que eu achei bem interessante que você falou, a questão do resgate histórico. Quando você faz uma leitura histórica daquele tempo ali, isso é muito interessante na leitura da obra. Então, vocês agora, pra gente finalizar, que meu produtor já avisou que tem 5 minutos. Como é para vocês, na educação, em sala de aula, trabalhar a literatura? Se vocês já trabalharam você na aula de história, você já linkou ela com a literatura? Sim. Essa questão de separação das matérias é uma coisa institucional, mas na verdade o conhecimento é único. Então não tem como você dar aula de história sem falar de literatura, sem usar matemática, sem falar das ciências humanas e das ciências biológicas. E o conhecimento é um só, então sempre tem esse link. Legal, tá certo. Eu acho que é isso mesmo. Eu usei muito poesia enquanto professora. Usei muito porque é uma coisa que eu sempre gostei e que eu acho que a poesia ela traz para o aluno, vamos dizer para a criança, ela traz a questão do ritmo, a questão da rima e a questão do pensamento. Então você consegue englobar muita coisa numa poesia. Existem poesias infantis lindas, né? Bastante ricas em termos de conteúdo. E eu costumo sempre brincar, eu acho que quem quer fazer um favor para uma criança, dê a ela um livro de poesia. Chico Buarque tem um projeto, né, de poesia para crianças, tem. Maravilhoso. Vinícius também teve um Vinícius projeto. Também, acho que até eles fizeram parceria. Chico e Vinícius, Toquinho. Quando você pega o Saltimbancos, Sim. É poesia pura, poesia musicada, né? Linda. E qual criança não gosta de cantar a música da gata, por exemplo, né? Verdade. Criança gosta de rima também. Gostam mesmo. Vocês, como professores aí da área de educação, eu queria que cada um mandasse uma mensagem final aí para os espectadores. Ai. Eu espero de coração que essa situação que a gente está vivendo da pandemia acabe logo, para que as crianças voltem a ter o espaço delas dentro da sociedade, que é a escola. O espaço da criança é a escola. Tá certo. Que elas possam conviver e que o professor tenha a oportunidade de exercer a sua função dentro daquele espaço sagrado. Tá ótimo. E você, Dani? A educação transforma, né? Eu acho que não tem mais o que dizer. Educação transforma. É o caminho. Então, com essa mensagem final de que a educação transforma, que ela é o caminho, a gente encerra mais um Café com Prosa e Poesia, agradecendo mais uma vez a nossa parceira Ponto da Cultura, livraria e cafeteria do Shopping da Riviera. Um beijo grande para vocês e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada. Eu que agradeço.